O que é destaque nesta edição? Começa hoje o ano letivo nas escolas estaduais. Recadastramento da meia passagem termina nesta sexta-feira. Morre Jorge Tufi, autor do hino do Amazonas e membro da Academia Amazonense de Letras. Presidente do STF mantém Cristiane Brasil longe do Planalto. Procuradora-Geral da República se manifesta contra habeas corpus a Lula. Após pressão do próprio partido, Zuma renuncia à presidência da África do Sul. Ex-aluno invade escola na Flórida, mata 17, fere 14 e acaba preso. Manaus empata com o Remy e se classifica na Copa Verde. Vasco goleia e encaminha a classificação na Libertadores. Após sair de loja de conveniência onde bebia, motociclista morre em acidente na Cosme Ferreira e a mulher que vinha na garupa está em estado grave. Madrugada violenta em Manaus. Na Compensa, ex-presidiário que estava armado foi morto com 4 tiros. Corpos de 2 homens com pés e mãos amarrados e com sinais de espancamento são encontrados no Tarumã e em Ramal, no Poraquequara. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Temperatura máxima de 31 graus. 12 milímetros de chuva. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, que amanhece com 24 graus de temperatura, diz o Climatempo. É de 94% a umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Quinta-feira, 15 de fevereiro. Chegamos ao 46º dia do ano e faltam 319 para terminar 2018. Dia de São Teotônio. Também é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer na Infância. Em 2 dias, o Rio Negro subiu 18 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 51 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militante Ponta Pelada. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam para uma redução média de 56% no número de ocorrências registradas nas bandas e eventos do Carnaval 2018 em Manaus. Entre a quinta-feira, dia 8 e a noite desta terça-feira, dia 13, a capital teve 52 eventos carnavalescos com policiamento reforçado. No perímetro dos eventos, as ocorrências caíram na comparação com 2017. Foram registrados 37 roubos e furtos, número 57% menor que ano passado, quando ocorreram 86 casos. O balanço da Secretaria de Estado de Saúde, Suzan, indica que houve baixo número de atendimentos relacionados a violências e traumas, que são mais comuns nesse período do ano. De acordo com a Suzan, foram 1.360 atendimentos desse tipo nos 4 maiores prontos-socorros da rede de urgência e emergência de Manaus. 28 de agosto, Dr. João Lúcio, Platão Araújo, Zona Norte. Esse total, 55% apresentavam traumas consequentes de quedas, 24% foram atendidos com lesões em decorrência de atropelamentos, acidentes com motocicletas e veículos de 4 rodas, 16% com lesões provocadas por arma de fogo, arma branca ou agressão física e 5% com queimaduras e outras ocorrências. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas contabilizou 127 ocorrências durante a Operação Alegoria Proibida, desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública durante o período de festividades carnavalescas em Manaus e no interior do estado. Esse total, 102 ocorrências foram registradas na capital e 25 no interior. O Detran vai divulgar na manhã de hoje o balanço das ações realizadas durante o período de carnaval. 5 horas e 51 minutos em Manaus. O cadastramento e recadastramento da meia passagem vai até sexta-feira, amanhã. Todos os estudantes interessados em garantir o benefício devem estar cadastrados no sistema, informou a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU. O estudante que nunca solicitou o cartão estudantil poderá se cadastrar pela primeira vez via internet. Após 72 horas do cadastro, ele deverá se dirigir com a carteira de identidade ou certidão de nascimento até a sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, na Avenida Constantino Neri. Roberto Pellegrini, estamos tentando contactar com a nossa unidade externa desde os estúdios e não estamos conseguindo. 5 horas e 52 minutos em Manaus. Agentes da Defesa Civil do Amazonas iniciaram ontem no município de Calauari
o curso de Brigada de Voluntários 2018. O objetivo é preparar os participantes para situações de emergência, atuação em desastres naturais e tecnológicos e ainda a implantação de núcleos de proteção e defesa civil nas comunidades. Essa é a quinta cidade que recebe a capacitação da Defesa Civil Estadual neste ano. 5h53 em Manaus. O poeta e escritor Jorge Tufi morreu nesta quinta-feira em São Paulo. Ele tinha 87 anos e lutava contra um câncer no pulmão. Natural de Sena Madureira, no Acre, ele escreveu a letra do hino do Amazonas em cima da música de Cláudio Santoro. Tufi era membro da Academia Amazonense de Letras, onde ocupava a cadeira número 18 do patrono Jonas da Silva. Atualmente o poeta morava em Fortaleza, onde atuava como escritor. O corpo dele deverá ser cremado e as cinzas serão depositadas juntos com as da esposa em São Paulo. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 5h58 em Manaus. Queremos dar boas-vindas à Rádio Santo Antônio 87,9 do município de Borba, que a partir de hoje se integra à maior rede de informação do estado, através do Jornal da Manhã, que passa a ser retransmitido também pela 87,9, que é a FM Santo Antônio, no município de Borba. Queremos agradecer também ao bispo Dom Zenildo Pereira, que deu aval para que a emissora pudesse retransmitir o Jornal da Manhã, a maior audiência jornalística do estado. 5h58 em Manaus. Agora sim, já contactado, e está conosco Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Deixa eu mandar um abraço também, Paulo Guerra, pro nosso amigo Dom Zenildo, gente boa da melhor qualidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Dom Zenildo, bom dia também, e a Santo Antônio FM também retransmitindo a partir de hoje o Jornal da Manhã, meu caro Alberto Pellegrini. Pois sim, Paulo Guerra, nós já estamos aí nas ruas da cidade, Paulo, que oferece nesse momento um tempo nublado, viu, Paulo Guerra? Nós temos nesse momento, aqui na Alameda Covas Ferreira, onde nós estamos, um tempo nublado, pista molhada e tem ameaça de chuva, Paulo, tá bastante nublado por aqui. 12 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, é a previsão da meteorologia através do Climatempo, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo, a pista está molhada, e na área aqui do São José, por onde já passamos, na área também da Cidade Nova, Alameda Cosme Ferreira também, toda a sua extensão. Nós estamos chegando aqui no Pronto Socorro João Lúcio, Avenida Grande Circular, Avenida Camapuã, Zona Norte, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal também, Paulo, encontramos pista molhada e uma visibilidade prejudicada naquele momento. Pellegrini, a nossa solidariedade, o exercício da profissão está ficando cada dia mais difícil. Aos repórteres Mário César Filho e o cinegrafista Antônio Domingos, do jornal A Crítica, que foram agredidos por um homem identificado como Antoniel Paz de Melo. Ele tem 25 anos, enquanto produzia uma reportagem na Rua 6, no bairro do Alvorada, ontem de manhã. De acordo com eles, o agressor destruiu o equipamento da equipe usando um pedaço de madeira, discutiu e ainda atingiu com socos os repórteres após uma briga de trânsito que a equipe fazia a cobertura. É lamentável o que acontece na atualidade. Os repórteres, os radialistas e os jornalistas são alvo quase sempre de pessoas que não gostam que seus nomes sejam divulgados. Fazem o errado, a polícia faz o registro e depois os jornalistas ainda são agredidos. Pois é, Paulo Guerra, essa prática vem acontecendo, né? Eu lembro que lá no Parque dos Bilhares uma equipe foi agredida também por bandidos e roubaram inclusive o equipamento. A ameaça já não é de hoje, todo mundo que trabalha na rua sabe dessa questão. A gente passa com o carro adesivado, não tem nada a ver com a questão e eles querem dar pedrada. Quando tem greve de ônibus a situação também é meio complicada. Quando tem manifestação, quando vem um carro de imprensa, o negócio também fica feio. Isso é uma, né, Paulo, faz parte, infelizmente, do nosso cotidiano, principalmente aqui em Manaus.
Alberto Pellegrini, tivemos aí uma madrugada violenta na cidade. 2 homens foram encontrados nas mesmas condições, com pés e mãos amarrados, com sinais de muito espancamento. Onde eles estavam, Pellegrini? O primeiro deles, Paulo, foi encontrado no Puraquequara, homem morto a pauladas com mãos e pés amarrados. O segundo caso, Paulo, aconteceu no bairro do Tarumã, quando o homem também morreu por agressão física e estava com mãos e pés amarrados. Pellegrini, causa preocupação. Unidade do Compage, estou lendo aqui, que está chegando aqui à redação, o jornal A Crítica. A gente, todos os dias, o Jornal da Manhã divulga as manchetes das edições impressas locais. Vamos antecipar aqui o que fala a Crítica em matéria de capa hoje. Unidade do Compage, semiaberto, vai ser fechado e presos soltos. Decisão da Justiça assinada por 10 juízes manda desativar a unidade e determina que o Estado compre tornozeleiras eletrônicas para serem usadas pelos presos. Adianta, Pellegrini? A gente sabe que não, né, Paulo? Tem acontecido muito em Manaus, infelizmente é assim. Os bandidos usando tornozeleiras eletrônicas, atacando aí na cidade. As informações que nós temos, Paulo, que um homem que foi morto na Compensa ontem com 4 tiros era ex-presidiário e que teria arrancado a tornozeleira eletrônica e morreu ontem com revólver 38 na cintura, e outros casos que a gente sabe, que a gente já divulgou aqui, inclusive, de bandidos que saem com tornozeleira eletrônica e continuam aí a cometer assaltos. Assalto a ônibus a gente já divulgou aqui umas 2 vezes de bandidos que estavam usando a tornozeleira. Esse ex-presidiário que estava armado, não deu tempo dele sacar a arma, né, Pellegrini? Não deram tempo para ele. Não deram tempo para ele, Paulo. Antes dele sacar a arma, atiraram 4 vezes contra o corpo dele, 3 tiros nas costas e 1 atingiu a cabeça. E as lojas de conveniência que todo santo dia se fala, e aqui no Jornal da Manhã tem se falado bastante e denunciado. Lojas de conveniência em postos de combustíveis, vendendo bebida alcoólica abertamente todos os dias. Todo mundo sabe, todo mundo vê, todo mundo passa por esses locais. E o motociclista estava ali bebendo em companhia de uma mulher. Ele saiu de lá e o que aconteceu, Alberto Pellegrini? Ele perdeu o controle da máquina, Paulo. Nós noticiávamos ontem no programa do Valdir, estivemos no local, Paulo Guerra, logo após o Jornal da Manhã. Nós já estávamos ali nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio quando aconteceu esse acidente. Ele perdeu o controle da máquina, ele vinha em alta velocidade. Quando ele foi fazer, Paulo, aquela curva em frente ao Clube do Trabalhador, o SESI, em direção ao São José, ele não conseguiu dominar a moto bateu na sarjeta, os 2 saíram rebolando e se machucando pelo asfalto. Lá também tem um guarda-reio e eles saíram se batendo no guarda-reio. Ele morreu na hora, ela ficou com o pé decepado e continua internada em estado gravíssimo no pronto-socorro João Lúcio. Alberto Pellegrini, ele daqui a pouco vai trazer tudo o que ele acaba de falar em maiores detalhes. Até daqui a pouco, Pellegrini. Muito bem, Paulo, vamos destacar também que o ocorrido logo no finalzinho da manhã, que um corpo foi encontrado no conjunto Nova Cidade e que era de uma mulher, um corpo encontrado naquela área também do Parque dos Bilhares. E tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso Jornal da Manhã. Paulo, detalhe também que no Parque dos Bilhares a gente tem recebido bastante reclamações das pessoas que passam ou que moram ali por perto do Parque dos Bilhares. De um mês para cá, uma equipe de televisão uma equipe de imprensa teve seu equipamento roubado e lá na área quando faziam uma matéria no Parque dos Bilhares em plena luz do dia. Depois, os guardas, lá que trabalham lá, os guardas civis, os guardas municipais foram agredidos por um grupo de bandidos lá dentro do Parque dos Bilhares. E ontem o corpo de uma mulher foi encontrado também lá no Parque dos Bilhares. Ou seja, Paulo, o negócio não está fácil por lá não. Pois não está fácil em canto nenhum, Alberto Pellegrini, e se tratando de política, principalmente esses políticos envolvidos aí com as maracutaias, com roubos, inclusive na Petrobras, também colocam culpa na imprensa. A imprensa divulga e depois a imprensa que é culpada. Eles roubam e os órgãos de comunicação terminam sendo penalizados e são cobrados porque estão divulgando e tudo é mentira. 6 horas e 6 minutos.
As inscrições para as jornadas empreendedoras Vai o Racha e Vai que Dá foram prorrogadas até amanhã, que é sexta-feira. Os cursos são gratuitos. Segundo a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, Centrade, os assuntos abordados são voltados para jovens que já são empreendedores ou que queiram abrir seu próprio negócio. As inscrições para os cursos podem ser feitas na sede da Centrade, no conjunto Vieira Alves, bairro Nossa Senhora das Graças, das 8 às 13 horas. O Barco Escola São Auma, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Senai Amazonas, vai completar neste sábado 39 anos de navegação pelos rios da Amazônia para levar a educação profissional a brasileiros moradores de 67 municípios dessa região. No total, Samaúma 1 e Samaúma 2, que comemorou ontem 4 anos de atividades, as unidades pluviais já formaram 58.905 alunos. A segunda unidade pluvial do Senai, o Samaúma 2, está em fase de manutenção, com previsão de retorno às atividades ainda neste ano. A meta do Senai Amazonas para esse ano com os 2 barcos é atender 2.185 alunos em cursos nas áreas da construção civil, alimentação, mecânica, refrigeração, vestuário, informática e gestão. Cerca de 1.000 pessoas participaram na manhã de ontem da solenidade de abertura da campanha da fraternidade, que tem por tema a fraternidade e a superação da violência, e traz como lema: vós sois todos irmãos. O evento realizado pela Arquidiocese de Manaus teve início por volta das 9 horas na Praça da Matriz e contou com a presença do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Casriani, além da participação de grupos, movimentos, ministérios e pastorais da Arquidiocese. Segundo o padre Geraldo Benarran, coordenador da Pastoral Arquidiocesano e coordenador geral do evento, o local foi estrategicamente escolhido por ser um cartão postal da cidade, mas que também é um local onde ainda ocorrem muitos atos de violência. A programação teve início com a peça teatral Trilha da Violência, que misturava encenação e música, realizada pelas meninas da Casa Mamãe Margarida. Após esse momento, Dom Sérgio deu início à celebração. O momento continuou com a proclamação do Evangelho e a homilia de Dom Sérgio, que falou sobre o combate à violência. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, fará na manhã de hoje, a partir das 9h30, a solenidade de abertura do ano letivo de 2018 da rede estadual. A cerimônia acontecerá no auditório do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta e será conduzida pelo secretário de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, professor Lourenço Braga. O titular da pasta fará o anúncio das ações do governo para a educação em 2018. Agora 6h10 em Manaus. Polícia. O sistema prisional da capital não registrou nenhuma ação ou ocorrência de alteração no final de semana e feriado de carnaval. As 12 unidades prisionais da capital tiveram dias sem fugas ou situações de anormalidade. No interior do Amazonas houve registro de fuga na unidade prisional de Itacoatiara e na delegacia de Manacapuru, onde estão custodiados presos da cadeia desativada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, em 2016. Em Manacapuru houve fuga de presos custodiados na delegacia do município durante o feriado. Nesta quarta-feira foi realizada a transferência de 22 detentos para a capital, sendo 21 homens e uma mulher. Os presos foram encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem, localizada nas dependências do Centro de Detenção Provisória Masculino. A detenta, por sua vez, foi conduzida ao Centro de Detenção Provisória Feminino. Alberto Peregrini, antes do noticiário policial, o trânsito na cidade e o transporte coletivo funciona sem anormalidade? Muito bem, Paulo Guerra, muito bem. Tranquilo, o trânsito nesse momento, Paulo Guerra, a gente pode colocar como tranquilo. A única anormalidade por onde nós passamos, Paulo, é o semáforo apagado em frente ao PAN, né? Em frente ao PAN, o semáforo está apagado. No mais, nós já passamos em muitas vias da cidade, saindo da Zona Norte e Zona Leste, encontramos um trânsito muito tranquilo. No que diz respeito ao transporte rodoviário, 6h12 em Manaus.
6h13 em Manaus. Estamos com problemas na telefonia hoje de manhã em Manaus. E enquanto aguardamos o novo contato com Alberto Pellegrini, nesse período de carnaval foram registrados 14 homicídios em Manaus de quinta até a madrugada de ontem, conforme divulgamos. Mas de ontem para cá, muitos outros já aconteceram. A Secretaria de Segurança Pública ressaltou que os crimes não estão relacionados com os eventos carnavalescos na cidade. E foram muitos eventos, foram pelo menos 52 eventos carnavalescos durante esse período. Como já dissemos ainda há pouco, 37 roubos e furtos foram registrados. De acordo com o balanço do órgão, os números representam uma redução de 56% na quantidade de ocorrências registradas no perímetro de bandas e eventos entre a quinta e a noite da última terça-feira. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo. Eu dizia que o transporte rodoviário em Manaus está na mais absoluta tranquilidade. Nós que já passamos, Paulo, cumprindo a sua determinação nas principais garagens, como União Cascavel, Global e Líder, e nós, Paulo, verificamos que está tudo tranquilo em relação ao transporte rodoviário na cidade. Alberto Pellegrini, vamos aos últimos acontecimentos policiais em Manaus. Muito bem, Paulo, vamos sim. Vamos começar falando de pronto-socorro. No pronto-socorro 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. A chuva ajudou e muito, Paulo, além do grande trabalho que a polícia vem fazendo aí a fim de diminuir a criminalidade. Assim foi com apenas 2 atendimentos no pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de uma cadeirada. Ele estava bebendo quando houve um desentendimento no bar e ele acabou levando uma violenta cadeirada na cabeça. O fato deu-se na rua Inajá, no bairro Zumbi dos Palmares. Também na área do Zumbi, uma pessoa foi agredida a murros, chutes, socos e pontapés. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que 2 homens, os dois de cabelo pintado, louro, aquele estilo galeroso, estavam brigando pelo amor da mesma mulher que está grávida de um outro rapaz. Entenda a situação. Os dois estavam brigando por uma mulher grávida, mas o menino não é de nenhum dos dois estavam brigando, não. A nova bonitona da zona leste da cidade está grávida de 8 meses. O pai, ela já deixou o pai do menino, está na barriga, e assim mesmo ainda conseguiu, mesmo com o bucho na goela, arrumar 2 namorados, e os 2 estavam brigando por ela no final da noite de ontem. O pau comeu por causa dessa mulher grávida. No pronto-socorro Platão Araújo, uma briga também por causa de triângulo amoroso. 2 homens estavam brigando, um pegou um pedaço de pau, o outro também conseguiu pegar um pedaço de pau, mas menor. Rapaz, aí começou o pau, um dava uma paulada num, o outro dava uma paulada no outro, tudo por causa também de um amor de uma mesma mulher. As primeiras informações dão conta de que essa mulher trabalha num carrinho de mão vendendo salgado, doce, mingau, ali nas proximidades da feira do produtor, e ela costuma seduzir alguns homens, e um reparador de carro e um feirante brigaram pelo mesmo, pelo amor da mesma mulher. Uma vendedora de mingau ali das proximidades da feira do produtor. Ninguém sabe se estavam brigando por ela mesmo ou pelo copo de mingau que ela oferecia aos seus amados. Eu desconfio que é por causa do copo de mingau. E aqui pra nós, eu já provei de mingau dessa velha, pensa no mingau ruim. Ela vende o copo de mingau a R$1,50. Nem com canela o bicho pega gosto. Olha o mingauzinho desgraçado. E ainda assim ela conseguiu arrumar 2 namorados na área da bola do produtor. Uma pessoa deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, vítima de facadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que 2 homens estavam brigando e um deles sacou uma faca e deu uma estocada violenta na barriga do outro, que está entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Os anjos da vida do Platão Araújo estão cuidando e muito bem do homem que levou essa facada. Há de se destacar também, Paulo, o grande
trabalho dos profissionais do Chapô Prevô, é o local de saúde, né, de atendimento lá, a unidade de saúde que fica lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. As pessoas sempre chegam à nossa unidade externa para reclamar, só que um grupo de 3 pessoas chegaram à nossa patrulhinha, para a nossa unidade externa, para agradecer o trabalho das pessoas, dos profissionais lá do Chapô Prevô, da Colônia Antônio Aleixo. Eles disseram que foram muito bem atendidos, pronto-socorro lá limpinho, tudo direitinho, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Olha a morte! O homem levou uma facada à noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que ele estava passeando pela rua. De repente foi abordado por um outro homem, até o momento não identificado. Este sacou uma faca e apontou. Ficou olhando para ele. Tá vendo essa aqui? Eu vou enfiar em ti. A vítima ainda tentou se defender, mas não deu não. O cara era bom na faca. Deu-lhe uma violenta facada na barriga do seu oponente, que deu entrada em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Ontem, o programa do garotinho Valdir Correia já informara em primeira mão que um motoqueiro morreu na Alameda Cosme Ferreira. As primeiras informações dão conta. A reportagem do programa do Valdir já chegava lá na Alameda Cosme Ferreira e conversava com os profissionais da Polícia Militar. A polícia, né, disse que o casal, um homem e uma mulher, estavam bebendo lá no posto de conveniência de um posto de gasolina localizado na Alameda Cosme Ferreira, bem na Bola do Coroado. Eles estavam bebendo e de repente resolveram voltar para casa. Paulo, ele vinha conduzindo a motocicleta sem camisa e sem capacete. A vítima, o rapaz que morreu, uma outra senhora de 31 anos que vinha na garupa, estava também sem capacete. Detalhe, Paulo, é que eles vinham em alta velocidade na Alameda Cosme Ferreira, no sentido de quem vai para o bairro do São José. Ao chegar na curva, nas proximidades do Clube do Trabalhador, o motoqueiro perdeu o controle da máquina, bateu na sarjeta e saiu rebolando, batendo a cabeça no asfalto e também no meio-fio. A mulher também ficou muito machucada, ela ficou, né, com o pé praticamente decepado e com muitos ferimentos na cabeça. Ela continua internada no pronto-socorro João Lúcio e o estado dela é gravíssimo. Já o homem, o motoqueiro, acabou morrendo na hora. O fato deu-se, repito, na Alameda Cosme Ferreira. Era aproximadamente 8 horas e 50 minutos quando aconteceu esse acidente. Era de uma mulher. Um corpo encontrado no Igarapé dos Bilhares, ali no Parque dos Bilhares. O corpo estava boiando. O programa do garotinho Valdir Correia também informara em relação a isso. Naquele momento, o garotinho estava lendo as notícias, passando as melhores informações, comandando a audiência no horário, todo mitidão, quando a reportagem entrou e passou o caso. O corpo de uma mulher, até o presente momento não identificado, foi encontrado boiando no Igarapé dos Bilhares, ali nas proximidades da Constantino Neri. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez, atenção, amanhã de ontem, amanhã da quarta-feira não foi fácil, e mais uma vez, no conjunto Nova Cidade houve um crime. Um corpo de um homem até o momento não identificado foi encontrado morto, decapitado e com o braço decepado. O corpo estava numa área de lixeira e foi encontrado lá no conjunto Nova Cidade. 30 minutos da madrugada de hoje.
nós podemos classificar como uma madrugada sangrenta, uma madrugada de morte na cidade. O negócio não está fácil em Manaus. Manaus tomando banho de sangue. 30 minutos dessa madrugada, no ramal São Carlos, localizado no Puraquequara, o corpo de um homem morto a pauladas foi encontrado. O corpo estava com mãos e pés amarrados e com sinais de tortura pelo corpo. Repito, aconteceu no ramal São Carlos, lá no Puraquequara. Outra morte por tortura, outra morte por agressão física. Aconteceu na Avenida Cecília Meireles, lá no bairro do Tarumã. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que o corpo, que o homem antes de morrer foi torturado, com muitos sinais, com muitos hematomas de tortura pelo corpo. Esse cadáver foi encontrado por volta de 1h30 da madrugada de hoje. Realmente uma madrugada sangrenta na cidade. E mais registros de morte na madrugada. 3h da madrugada de hoje, Rua Rui Barbosa, no bairro da Compensa. Um homem até o momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que a vítima, o homem que morreu, usava um revólver 38 na cintura e era ex-presidiário e foi assassinado na madrugada de hoje, no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 73 exames de corpo de delito. Na permanência hoje, lá na recepção do Instituto Médico Legal, o Alberto Brito, chegava eu e o repórter Josimar Antunes lá, procurando pelas informações, quando fomos muito bem atendidos pelo Alberto Brito, que pediu aquele alô. Tá aí, Alberto Brito, aí do Instituto Médico Legal. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. E vamos começar com a Loto Fácil, concurso 1624. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 23 e 24. Vamos repetir. 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 23 e 24. E o prêmio acumulou 14 acertos, 247 apostadores, cada um vai receber R$2.978,34. 13 acertos, teve 9.742 ganhadores com premiação individual de R$20. Para 12 acertos, 140.074 apostadores, cada um vai receber esta magnífica importância de R$8. Vamos agora à lotomania do concurso 1840, que também acumulou 19 acertos, 7 apostadores, R$26.071,27 para cada um. 18 acertos para os 119 ganhadores, prêmio para cada um deles R$1.369,28. R$116,38 para 980 apostadores com 17 acertos. Com 16 acertos foram 5.582 os ganhadores, o prêmio para cada um deles R$20,43. Esse prêmio é bom, R$4,97, 15 acertos para 22.923 apostadores. Vamos aos números do concurso 1840 da Lotomania. 08, 09, 13, 17, 24, 28, 36, 43, 46, 47, 52, 61, 64, 71, 76, 78, 85, 89 96 e fechando o jogo. 98.
Vamos agora aqui na concurso 4.605, que também acumulou. Quadra, 42 apostadores vão receber cada um R$9.260,63. O terno teve 3.668 gandulos com premiação individual de R$159,45. R$3,13 para 102.513 apostadores que fizeram o Duque. São ruins de número. O acumulado da quina está em R$1.311.064,76. Vamos aos números da quina nesse concurso 4605. 03. E foi lá adiante em 50. 63. 68. E 73. Repetindo. 03. 50. 63. 68. E 73. A Caixa Econômica realizou nesta quarta-feira o concurso 2014 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram estas: 16. 32. 40. 46. 53. E 56. Não houve acertador e o prêmio acumulado pode chegar em R$100 milhões no próximo concurso. A quina teve 46 acertadores. Cada um leva R$65.621,53. Outras 4.140 apostas acertaram na quadra. Neste caso, o prêmio é de R$1.041 mais 61 centavos. A estimativa para este prêmio para o concurso que foi realizado ontem era de R$71 milhões. 6h30. Esportes. Em sua primeira participação na Copa Verde, o Manaus fez história na competição regional. O Gavião do Norte empatou em 1-1 com o Clube do Remo do Mangueirão na noite desta quarta-feira e passou para as quartas de final da Copa Verde. Quando ele abriu o placar, e Mimica empatou. No resultado agregado, 3-1 para o time amazonense, que venceu o primeiro jogo por 2-0 na Arena da Amazônia. O Campeonato Paulista teve ontem mais uma surpresa. Jogando em casa, o Corinthians foi derrotado pelo São Bento, 1-0. O Santos fez 2-0 no São Caetano. Pela Liga dos Campeões, o PSG foi a Madrid e levou 3-1 do Real Madrid, com 2 gols de Cristiano Ronaldo e um de Marcelo. O Grêmio ganhou 2 presentes na noite de ontem, mas só soube aproveitar um deles na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana. No momento que sofria forte pressão do Independiente, ainda no primeiro tempo, Luan aproveitou o passe errado do Amorebieta na saída de bola e colocou os gaúchos na frente em pleno estádio Libertadores da América, em Avellaneda. Em seguida, aos 32 minutos, o árbitro de vídeo flagrou uma cotovelada de Digliotti em Kahneman e o centroavante foi expulso. O problema é que a equipe do Renato Gaúcho não soube aproveitar a superioridade numérica e ainda acabou levando o empate por causa de um gol contra de Cortez. No fim, o resultado ficou mesmo no 1-1. Na próxima quarta-feira, às 21h45, hora de Brasília, o campeão da Copa Libertadores da América e o dono do título da Copa Sul-Americana voltam a duelar em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Como não há gol qualificado, qualquer empate levará a decisão à prorrogação, se assim se manter, aos pênaltis. O Vasco conquistou um importante resultado para avançar à fase de grupos da Libertadores da América ontem à noite ao golear por 4-0 o Roger Wilstermann da Bolívia em São Januário. Os gols foram de Paulão aos 18 minutos do primeiro tempo, Paulinho aos 40 do primeiro, Iago Pikachu aos 42 do segundo tempo, Rildo aos 48 do segundo tempo. Vasco e Roger Wilstermann voltam a campo na próxima quarta-feira na altitude de Sucre, lá na Bolívia. Os cruzmaltinos podem perder por 3 gols de diferença, que estarão no grupo 5 da Libertadores ao lado do Cruzeiro e do Racing da Argentina, além da Universidade do Chile. E vamos finalmente aos jogos de hoje pela Copa do Brasil. Às 19h15 jogam Fluminense e Salgueiro. Na mesma hora, Sport e Ferroviário. Às 21h30 jogam CSA e São Paulo. Tem jogo hoje pelo Campeonato Gaúcho. Às 19h15 jogam Internacional e Juventude. E um jogo isolado pelo Campeonato Paulista. Às 21 horas, no horário de Brasília, Palmeiras e Linense. Pela segunda semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, passando o indicador de 3,94% para 3,84%, conforme registrou o Boletim Focus publicado pelo Banco Central. A estimativa se afastou ainda mais do centro da meta de 4,5%, entretanto se manteve acima do limite inferior de 3%. Vai ser divulgado hoje a ata do Copom com as justificativas para o último corte da taxa de juros. A taxa básica caiu a 6,75% ao ano, a menor desde 1986. O governo brasileiro tenta sem sucesso desde 2016 o encerramento de uma empresa binacional
binacional entre Brasil e Ucrânia, criada para lançar foguetes produzidos no país do leste europeu a partir do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Os ucranianos não concordam com o fim das atividades da binacional e prometem cobrar uma multa que pode chegar a 2 bilhões de reais se o Brasil seguir em frente com o rompimento do acordo de forma unilateral. A empresa binacional ACS Alcântara Cyclone Space foi criada em 2013 e custou 483 milhões aos cofres públicos do Brasil, sem nunca ter lançado um foguete ao espaço. O presidente da Embratur, Vinícius Lombés, comemorou os resultados da concessão do visto eletrônico para turistas oriundos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Segundo o Ministério do Turismo, somente no período do Carnaval, 400 mil turistas estrangeiros deverão ter ingressado no Brasil, injetando na economia 11,42 bilhões de reais, além de 10,7 milhões de turistas nacionais. Os números consolidados deverão ser apresentados nos próximos dias, disse Lombés, Agência Brasil. 6h39. O temporal atingiu o Rio de Janeiro no início da madrugada de hoje, deixando vários bairros alagados com rios transbordando e ruas e avenidas interditadas. A prefeitura decretou o estágio de crise na cidade aos 25 minutos de hoje devido a núcleos de chuva forte, ar muito forte, associados à atuação diária de instabilidade, o que provocou um verdadeiro caos na cidade. De acordo com o sistema de alerta Rio, pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento atingiram a capital fluminense nas últimas horas. O estágio de crise é o terceiro nível em uma escala de 3 e significa chuva forte, podendo provocar alagamentos e deslizamentos de terra. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, retornou da viagem que fez à Europa durante o Carnaval em busca de soluções de inteligência e tecnologia para a segurança pública. Na delegação do prefeito, um nome chamou a atenção em meio à onda de violência que tomou as ruas do Rio de Janeiro durante a folia. O coronel da Polícia Militar, Antônio Jorge Goulart, chefe do setor de inteligência da corporação. A inteligência da PM deve, entre as suas funções, auxiliar o comandante-geral da corporação, o coronel Walter Dias, na tomada de decisões como, por exemplo, o planejamento dos policiais em determinado lugar e se deve ou não deslocá-los. O governador Luiz Fernando Pezão admitiu que houve falhas no planejamento de segurança. A Polícia Rodoviária Federal registrou 249 acidentes graves e 87 óbitos nas rodovias federais desde a última sexta-feira. O balanço parcial da Operação Carnaval 2018 foi divulgado ontem pelo órgão. Os números são menores que os do ano passado, quando foram registrados 309 acidentes graves e 131 óbitos até a terça-feira de Carnaval. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse na noite de ontem que os primeiros venezuelanos instalados atualmente em Roraima serão enviados a outros estados já no mês de março. Jungmann passou o dia no Palácio da Alvorada, reunido com o presidente Michel Temer para tratar da onda de refugiados do país vizinho que chegam ao Brasil por Roraima, fugindo da crise na terra natal. As Forças Armadas passarão a coordenar toda a ação do governo federal em Roraima e o efetivo militar para apoio às questões humanitárias será duplicado, passando de 100 para 200 homens. Agora 6h41 em Manaus. A CNBB vai divulgar na próxima semana texto contra a reforma da Previdência. O documento será elaborado durante a reunião de seu Conselho Permanente. Nesta quarta-feira, ao lançar a campanha da fraternidade, o presidente da Confederação, Cardeal Sérgio da Rocha, disse que não se pode admitir que os pobres e vulneráveis arquem com sacrifícios maiores quando se trata de reforma. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra o pedido da defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para anular a decisão do juiz federal Sérgio Moro e manter o político carioca preso no sistema prisional do Rio de Janeiro. O relator do caso no Supremo é o ministro Gilmar Mendes. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, se reúne nesta manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para traçar estratégias para a votação da reforma da Previdência. O encontro será na residência oficial. Mas outros integrantes do Palácio do Planalto têm se mostrado preocupados com a possível ausência, as possíveis ausências de aliados nas sessões da Câmara, destinadas ao debate sobre a reforma da Previdência. Consideram que o número de parlamentares presentes pode representar um suspiro ou padical sobre os planos de aprovação da proposta. 6h43.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, decidiu manter suspensa a posse da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, como ministra do Trabalho. Ela atendeu a uma reclamação feita no Supremo que pedia a cassação da decisão do Superior Tribunal de Justiça que liberou a posse da parlamentar em janeiro. Em decisão publicada nesta quarta-feira, a ministra decretou que a competência sobre o caso da deputada é do Supremo Tribunal Federal e determinou o imediato encaminhamento dos autos da suspensão de liminar que havia sido acatada pelo vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, para o STF, cassando-se a decisão proferida pela autoridade reclamada por manifesta incompetência. Com isso, quem deverá julgar definitivamente o impasse da posse agora é o Supremo. Agora 6h44 em Manaus. A Procuradoria-Geral da República informou ter se manifestado nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal contra a concessão de um habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Humberto Marins, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, negou um pedido da defesa de Lula que recorreu ao STF. Ao analisar o caso, o relator ministro Luiz Edson Fachin também negou conceder o habeas corpus, mas decidiu que a palavra final caberá ao plenário da corte, formado por 10 ministros. O entendimento da PGR é o de que o habeas corpus de Lula deve ser negado, pois o caso configura a possibilidade de execução de pena após o chamado duplo grau de jurisdição, medida que desde 2016 é considerada constitucional pelo STF, informou a Procuradoria-Geral da República nesta quarta-feira. Pelo menos 16 pessoas sofreram feridas leves na cidade de Gangneung, na Coreia do Sul, uma das sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, em acidentes relacionados com os fortes ventos registrados na região, anunciou hoje a organização. Aproximadamente 120 cerca de 60 tendas instaladas no Parque Olímpico de Gangneung ficaram danificados, deixando 13 voluntários feridos, além de 3 espectadores, explicou o porta-voz da organização dos Jogos, Sung Baik-yu, em entrevista coletiva. Jacob Zuma renunciou à presidência da África do Sul em um pronunciamento na TV estatal, acatando o ultimato de seu próprio partido, o Congresso Nacional Africano. Em um discurso de despedida à nação que durou 30 minutos, Zuma, de 75 anos, afirmou que não concordou com a forma como a ANC o forçou a renunciar depois da eleição de Cyril Ramaphosa como presidente do partido em dezembro. Mas afirmou que tem que aceitar que, se meu partido e meus compatriotas desejam que eu saia, eles têm que exercer esse direito e fazer isso da maneira prescrita na Constituição. Também disse que não tinha medo de uma moção de censura ou de um processo de impeachment. O primeiro na fila para ocupar o cargo vaga é o vice-presidente Cyril Ramaphosa, um líder sindical e advogado que é também líder do CNA. O governo da Flórida confirmou 17 mortes devido a um tiroteio em Stoneman Douglas High School, em Parkland, uma escola de ensino médio na Flórida. Outras 14 pessoas ficaram feridas. A polícia divulgou a identidade do suspeito, ex-aluno da escola, Nicolaus Cruz, de 19 anos, que está sob custódia policial. Ele havia sido expulso da escola por razões não reveladas até o momento. Além das vítimas confirmadas, as autoridades afirmaram que há outros jovens feridos em hospitais, alguns em estado grave. O FBI e a polícia estão investigando quais foram as motivações para o ataque. Em uma entrevista coletiva transmitida pelas redes de TV americanas, a polícia da Flórida disse que o jovem tinha um rifle R-15. No Twitter, o presidente Donald Trump enviou condolências às famílias que perderam entes queridos. E as orações e condolências aos familiares das vítimas do terrível tiroteio na Flórida. Nenhuma criança e professor nunca deveriam se sentir inseguros em escolas americanas, escreveu em sua conta. A escola tem cerca de 3.000 alunos de várias nacionalidades. O consulado brasileiro em Miami informou que há alguns brasileiros na escola, mas nenhum entre os feridos e vítimas. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Beija-Flor comemora vitória com praça lotada em Nilópolis. Estampa a Folha de São Paulo. Ataque a tiros deixa 17 mortos em escola na Flórida. Atirador é preso. O Estado de São Paulo. Carmen Lúcia mantém suspensa a posse de Cristiane Brasil como ministra. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Macacos encontrados no Distrito Federal e em Goiás não morreram por febre amarela. O Valor Econômico. Bovespa toma força com os Estados Unidos e registra
maior alta desde julgamento de Lula. Estado de Minas. Vereadora desacata a guarda municipal em BH e é detida durante carnaval. Recife, Jornal do Comércio. Campanha da Fraternidade levanta debate em torno da violência. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia prende quadrilha que fabricava armas artesanais em Fortaleza. E Porto Alegre, o Jornal 0 Hora Estampa. Traficante gaúcho é investigado por enviar cocaína dentro de pedras e 32 milhões de reais à Europa. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Desarticulação política enfraquece frente pela Zona Franca de Manaus. A crítica. Unidade do Compage, semiaberto vai ser fechado e presos soltos. Em tempo. Presos por esquartejar presidiário. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.